Metrópolis é um clássico do expressionismo alemão, a obra-prima de Fritz Lang, um dos maiores cineastas da história, e narra a história de uma distopia, na qual existem em uma sociedade os planejadores, a parte poderosa e rica que fica no topo, e os trabalhadores, que são aqueles que executam, que são explorados, que moram num submundo, numa espécie de subcidade embaixo da grande metrópolis. O expressionismo alemão é uma manifestação cinematográfica de uma forte ênfase subjetiva da cultura alemã. A gente tem sombras fortes, cenário desproporcional, ângulos inusitados, com um contraste muito forte entre o preto e o branco, que é algo que já vem do teatro do Reinhardt, que era um encenador que tinha uma iluminação muito característica e que influenciou bastante o expressionismo. Então a gente vê que a própria interpretação dos atores é pensada a partir da sua inserção no cenário. O seu gesto tem que estar de acordo com as sombras, com os elementos desproporcionais e exagerados. Ele traz para o cenário o interior dos personagens. Eu vejo essa relação com o subjetivismo da cultura alemã, que vai percorrer, por exemplo, a filosofia de Kant até os idealistas, né, que tem uma ideia de liberdade que só pertence à razão, né? Eu acho que isso se relaciona muito com uma dificuldade de constituir uma liberdade civil dentro da cultura alemã por muito tempo, fazê-la se dissolver em regimes autoritários, tirânicos ou totalitários, no caso do nazismo. A Alemanha demorou para se constituir enquanto uma nação unificada, né? A gente pode pensar, por exemplo, o quão recente na história é essa unificação com Bismarck. Antes disso, por exemplo, no tempo desses filósofos subjetivistas como o Fichte, né, que vai fazer seus famosos discursos da nação alemã, né, que era uma coisa que ainda estava se formando, né? Essa ênfase na subjetividade, na liberdade interior, né, é algo que vai estar muito presente na cultura, tanto nas artes quanto no pensamento. Fichte, por exemplo, vai falar sobre o eu, né, sobre o eu como essa última e verdadeira realidade, né? O eu, diferente do eu empírico, tem esse eu que é como um absoluto, que é a grande realidade da existência. Tudo está inscrito nessa grande consciência que ele chama de eu. Na história, o filho do grande planejador, né, da pessoa que governa a cidade, que é o Johann Fredersen, o filho dele, o Freder Fredersen, se apaixona por Maria, uma mulher que vem desse submundo e que tem um papel de conscientização dos trabalhadores, não com um viés revolucionário, o que é muito interessante para um filme do período, mas com um clima pacifista, de que é preciso encontrar um mediador que vai resolver os problemas, né? E certa vez ela leva algumas crianças do submundo para conhecer lá em cima. E ela troca olhares com o Freder, né, que está lá no seu jardim, totalmente protegido, ingênuo em sua bolha, e fica cativado por aquela mulher e por aquelas crianças, de modo que, ao segui-los, ele se depara com a realidade do submundo, a realidade de um mundo totalmente exploratório, permeado por máquinas e jornadas de trabalho infinitas, e ele acaba trocando de papéis com um trabalhador, e nesse processo ele busca se aproximar de Maria, mas ao mesmo tempo o cientista da história apresenta para Johann a sua nova invenção, uma mulher-máquina, uma tentativa de recriar com a tecnologia, com a ciência, a falecida esposa do Johann e mãe de Freder. Porém, né, é algo que é assombroso para o próprio Johann. E diante da situação
de tensão entre as diferentes classes da sociedade, Johann pede para o cientista fazer essa robô, essa mulher-máquina, ser como a Maria. Assim, eles poderiam causar uma confusão nos ciclos dos trabalhadores, impedir quaisquer planos de revolução ou coisas afins. Então, feito isso, os trabalhadores realmente ficam muito confusos e passam a perseguir Maria sem saber que estão sendo manipulados por uma máquina, né, por uma inteligência artificial que protagoniza sequências lindíssimas na qual ela manipula ambas as esferas da sociedade, com os homens ficando apaixonados e como que hipnotizados por ela, como na magnífica sequência da dança. Há uma enorme confusão, a Maria forjada é colocada na fogueira, mas já é tarde demais quando os trabalhadores se dão conta de que aquilo não é a Maria de verdade e, revoltados, eles destruíram as máquinas e, consequentemente, o submundo está passando por uma catástrofe, uma grande inundação. Freder e a verdadeira Maria ajudam a salvar as crianças e as pessoas nesse contexto. E no final do filme, eles promovem uma reaproximação, um aperto de mãos, né, muito simbólico entre Johann, que é o topo dos planejadores, e um trabalhador que representa a sua classe, né? Então tem a famosa frase do filme: entre a cabeça e as mãos é preciso o coração, né? E o coração, nesse caso, é esse mediador que é a profecia da história, né? Dessa história de fantasia, que é o próprio filho do Johann, né? O Freder Fredersen. É muito interessante como que esse filme vai para um lugar pacifista e também é evidente o quanto que esse filme é influente na cultura cinematográfica posterior, principalmente em filmes americanos como Blade Runner ou Star Wars, né, que tem também não só os elementos de ficção científica, mas os próprios elementos de fantasia, como o herói, o redentor, ser o filho do grande vilão, né, do opressor. Vai influenciar também o cinema noir, por exemplo, e o cinema americano vai combinar esses elementos expressionistas com o realismo, né, cinematográfico que eles constroem. E eu acho que ele traz essa questão central do expressionismo, que é a eterna batalha entre o bem e o mal, a batalha entre a luz e as trevas, algo que é a única história, né? E como que os enredos desses filmes de Fritz Lang, Murnau, Pabst, fossem manifestações específicas dessa mesma e eterna história, da batalha entre o bem e o mal. E no final o bem triunfa, né? Que é também uma projeção esperançosa do povo alemão num período tão sombrio. E nessa época os filmes alemães eles eram muito prestigiados, eles competiam com os filmes hollywoodianos. Há o grande estúdio cinematográfico da Alemanha, o UFA, que produzia filmes muito bem sucedidos e tinha um prestígio muito grande no mercado. Nesse período do cinema alemão, a gente não tem nenhum interesse pelo realismo, é algo muito conscientemente expressionista, né, exagerado, emocional, afetivo, o que eu acho que vem muito de um aspecto cultural, né, de um aspecto de buscar um refúgio, uma liberdade na interioridade e projetar isso para fora, para os elementos do cenário, para os elementos cênicos. Bom, se você está gostando do vídeo, eu te convido a deixar a sua curtida para que assim ele possa aparecer para mais pessoas buscando vídeos e análises desse filme, que é um filme fundamental para pessoas que estudam cinema, que são cinéfilos, e eu tenho esse Blu-ray da Versátil que eu recomendo muito. Esse filme sofreu muito prejuízo ao longo dos anos por problemas de preservação. Ele ficou, por grande parte da sua existência, com uma grande parcela de fora, né, desconhecida, até que em 2008, em Buenos Aires,
uma grande parte foi encontrada em 16mm, no entanto, né, que é uma qualidade mais precária. E fizeram uma restauração. Nesse Blu-ray, por exemplo, a diferença é perceptível, mas quando você está imerso na história, é um filme tão belo, tão cativante, tão envolvente, que não incomoda nem um pouco, né? É apenas uma pequena curiosidade. Ainda existem partes, no entanto, que não foram reencontradas. Elas estão com letreiros, mas isso é muito pouco, é uma parcela muito pequena do filme, onde tem letreiros dizendo o que acontece. É um filme que vai completar 100 anos em breve, e é incrível. Eu acho que é um grande milagre e uma grande sorte nós termos, né, ele quase que completo, né? A gente vê esses filmes desse período e, assim como Limite, por exemplo, um filme brasileiro que é dos anos 30, bem próximo, que também tem uma situação semelhante. E eu acho que a gente tem que assistir com gratidão por ter o que a gente tem, né? E aprender com aquilo, e apreciar e preservar. Muito obrigado, inscreva-se no canal se você é novo ou nova por aqui, e até a próxima.